Olá, tudo bem com você? Eu estou feliz em poder estar de volta. Alguns amigos têm me cobrado o fato de eu não ter colocado mais nenhum vídeo, mas não foi porque eu não quis fazê-lo. A gente tem passado por algumas dificuldades, principalmente com relação a meu pai, que teve Covid, ficou internado, foi para o CTI, mas graças a Deus está tudo bem. Um dos meus filhos também, o Breno, teve Covid, mas está 100%. Enfim, acabou que o mês de dezembro passou e a gente enrolado com essa situação. Mas aqui estou eu de volta e eu queria comentar com vocês, falar para vocês rapidamente a respeito de 2 Timóteo 1,7. Diz assim o texto bíblico: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Quando esse texto foi escrito, o apóstolo estava muito empolgado, estava muito animado, e eu fico pensando que a mente dele, como sendo uma mente corajosa, como sendo uma mente que não se intimidava por qualquer coisa, ele resolve então escrever lá para Timóteo dizendo o seguinte: olha só, você não tem que ter medo não, porque o espírito que habita em você não é um espírito medroso, não é um espírito que não tenha força, muito pelo contrário, né? É o Espírito de Deus e enche você de poder, enche você de amor, enche você de moderação ou de prudência, né? E o que eu quero falar para mim nesse momento, e para você também, é que a gente passa por momentos difíceis na vida. Desde o momento em que a gente veio ao mundo, a gente passa por algumas dificuldades, mas quando a gente se torna homens e mulheres que possuem esse Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, né? Esse Espírito nos capacita e nos dá força, e nos dá desejo e vontade de prosseguirmos, de caminharmos, de levarmos uma vida com lutas, sim, porque todos nós passamos por lutas, mas não com o espírito de covardia, porque o Espírito de Deus não é um espírito de covardia, e às vezes nós somos, por nossa humanidade, tomados por determinadas situações que nos impelem a termos medo. Faz parte, nós somos humanos, né? Se eu dissesse para vocês que não tenho medo de nada, mesmo tendo nascido e sendo criado dentro do Evangelho, hoje sou pastor, enfim, é óbvio que a minha humanidade e às vezes algum problema que eu passo me deixam um pouco perturbado, nervoso. Mas o que eu tenho percebido é que diante das minhas preocupações, diante das minhas ansiedades, Deus está sempre dando uma palavra para nos encher e nos fazer enxergar que o Espírito que habita no meu coração, um dia eu aceitei esse Espírito, e esse Espírito mora no meu coração, esse Espírito selou o meu coração, selou a minha vida, e ele vem me recordar: olha só, não tenha medo, não seja medroso, porque eu habito em você, eu estou dentro de você, né? Ele nos enche de poder, o Espírito é poder. E o texto lá em 2 Timóteo 1,7, ele vem dizendo o seguinte, que ele nos enche de poder, né? E o que é o mundo, o que são as atribulações do mundo, que possam nos derrotar se nós temos esse Espírito maravilhoso, o Espírito de Deus, habitando em nossos corações, habitando em nossas vidas. Eu vejo algumas pessoas com razão, né, com medo de sair à rua, medo de estar com seus parentes, de estar com seus familiares. Há de se ter medo, né? Mas a gente não pode deixar que esse medo tome conta das nossas vidas, tome conta das nossas mentes de uma tal forma que a gente acabe ficando totalmente isolados, deprimidos, cansados, né? E sem vontade de viver,
sem vontade de prosseguir, né? A depressão, ela é uma doença, e eu ressalto agora a necessidade, se você está me ouvindo e se você passa por esse momento, procure um médico. Não fique com medo de sair, né, e procurar um médico. Tome todas as precauções, tome todas as medidas necessárias e vá procurar um médico, porque isso faz bem para você, faz bem para o seu corpo, faz bem para a sua mente, se tratar. O que eu não posso é ficar em casa, né, com medo de sair e ficar deprimido. Eu tenho que sair. E depressão não é coisa do diabo, como muitos falam. Depressão é uma doença, uma química no nosso cérebro, e a gente tem que cuidar disso. Faltou? Vou lá procurar o meu médico para que ele possa me passar um remédio de acordo, para que eu possa me cuidar, né? Mas o Senhor te dá forças, porque você é corajoso, porque você é corajosa, para você poder enfrentar esse momento de dificuldade e não perder a fé, né? Fico pensando ali, Timóteo, quando ele recebe essa carta, quando ele recebe essa mensagem, né? Ele talvez estivesse passando por um momento difícil, mas o Senhor o anima, o Senhor o dá ânimo, entendeu? Então o que eu quero dizer para você hoje, nesse momento de pequena meditar contigo, é que o Senhor te dá ânimo para você poder superar as tuas dificuldades, né? A gente não pode ter um espírito de covardia e não encarar as nossas dificuldades. Se é falta de dinheiro, se é falta de compreensão pelo cônjuge, enfim, tantos passando por problemas diversos. A saúde da gente, né? Seja lá qual for, a gente tem que ter ânimo. Eu não posso desistir, porque o meu Deus não é um Deus covarde, não é um Deus medroso. Meu Deus me criou, e me criou para que eu pudesse ser parecido com Ele. E Ele me capacita com o poder dEle, com o Espírito dEle, que é um espírito de valentia, que é um espírito que não é covarde, né? É um espírito que não é medroso. Medroso é o nosso inimigo, que treme quando ouve falar no nome de Jesus, entendeu? Então, eu digo para você, no nome de Jesus, que o Espírito do nosso Deus esteja enchendo o teu coração com força, com poder e, acima de tudo, te dando coragem para enfrentar tudo que você tiver que enfrentar, todas as dificuldades que você tiver que enfrentar, porque você não está sozinho. O Espírito do Senhor habita em você, e que possamos andar prudentes para não sermos enganados por ventos de doutrinas, por homens que não estão capacitados para usar esse precioso nome, que é o nome de Jesus. Ouça esses homens que têm falado no nome do Senhor, e seja prudente para que você não seja enganado. Isso eu falo de todos, incluindo a mim, que eu possa falar coisas que são verdadeiras, que eu possa falar coisas para você que são coisas prudentes, para que eu também não seja induzido a fazer aquilo que não seja da vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma vida abençoada, sem medo de encarar os problemas, porque o Espírito de Deus habita em você. Amém. Fique com Deus.